É claro que o assunto ontem à noite segue sendo hoje a entrevista do Jorge Jesus, hein? Depois de muita história, Renato Maurício Prado vazou declarações, e aí o Bem Amigos foi ao ar ontem. Eu já começo dando boa tarde pro Vampeta, Mauro César Pereira, Vanderlei Nogueira, Bruno Prado, e eu começo com a seguinte pergunta. Alguém quer se retratar sobre o que falaram do Jorge Jesus? Se retratar? Peraí, se retratar? Não, você não tá falando sério. Eu estou falando sério, não tô nem rindo. Mas eu se também. Retratar do quê? Da antiética. Antiética de quem? Foi antiético o Jorge Jesus ontem na entrevista? Ele deu essa entrevista antes do que ele falou? Sim, mano, mas o que ele falou não foi uma entrevista pro Renato Maurício Prado. Você acha que eu perdi meu tempo vendo essa entrevista de ontem? Deveria. Eu não. Claro não, você não vai dizer o que eu devo fazer. Ué, você não vai pautar minha atitude profissional. Eu não vou assistir uma entrevista vencida. Você viu o jogo do Racing? Entrevista vencida. Então você não pode opinar. Claro que eu posso opinar. Você também não pode opinar, então seria antiético ou não? Não tô dizendo que ele é antiético. Você tá colocando palavra na minha boca, cara. Eu tô dizendo pra você o seguinte, não vi a entrevista. Você vai deixar eu falar, você vai falar o tempo todo. Você não deixou eu falar. Não, você... Então vai. Fale à vontade. Sim. Vou dizer o seguinte, não vi a entrevista vencida. Pra mim, irrelevante o que ele falou antes. O que aconteceu foi depois. Tenho minhas opiniões. Sim. E pra mim, Jorge Jesus são águas passadas. Agora, você fala em retratação. Quem vai se retratar, Thiago? Ô, Mauro, retratar do quê? O Jorge Jesus não foi antiético. Ele não foi antiético como taxaram o cara o tempo inteiro. Pelo contrário, quando ele foi perguntado... Você estava no jantar na casa do Kleber Leite? Você estava? Não, você está. Então você está dizendo que o jornalista mentiu? Sim, não. Você está falando isso? É isso? Eu estou entendendo isso. Eu vou falar. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu não confio na palavra de alguém que diz o que o outro falou. A minha palavra, o dono sou eu. Então tá bom. Então você está dizendo que o Renato Maurício Prado mentiu. Eu acredito no Renato Maurício Prado. Você está tirando palavra da minha boca. Eu acho que um jornalista experiente como ele não iria inventar aquilo. Eu acredito no profissional. Um familiar do Jorge Jesus me falou que muito do que foi vazado não é verdade. E que muitas coisas foram tiradas de contexto. Muito não foi vazado, Sim. Mas o que não é verdade? Aí que tá. Porque o que vazou? Qual foi a situação que mais gerou crise? Foi a seguinte. Cara, ele quer voltar pro Flamengo e ele tem até o dia 20. E não foi assim que ele falou no Bem Amigos. Não foi assim que ele falou. Isso que criou um constrangimento absurdo. Como eu falei pra você ontem, jornalismo não se faz só de versões oficiais. O que ele fala diante das câmeras é um cenário. O que ele fala no ambiente entre pessoas ali sem câmera ligada é totalmente diferente. Então eu não tenho condições de afirmar que o Renato Maurício Prado não traduziu a realidade. Profissionalmente, a obrigação dele é retratar o que aconteceu. Eu tenho, como jornalista, sem motivo nenhum para desconfiar dele, que acreditar no que ele relatou. Agora, por que o Jorge Jesus, então, não desmentiu isso? Esse é o ponto. No dia seguinte, ele poderia falar, olha, isso que um familiar, que você conversou com um familiar, disse a você, ele poderia ter feito. Olha, não foi isso que eu falei, eu disse num outro contexto, o jornalista não entendeu muito bem, retratou de uma outra forma, quero corrigir. Mas você disse ontem que ele tem um contrato lá com o Grupo Globo. Contrato de exclusividade. Então ele ligaria para o Grupo, olha, gente, eu vou ter que desmentir isso aqui, tá? Porque eu não dei uma entrevista, eu estava aqui conversando com as pessoas e o jornalista estava presente e colocou e não foi isso que eu falei. Ok, para a Globo seria ótimo que ele desmentisse, porque ele estaria dizendo o seguinte, eu estou desmentindo o que foi publicado e o que eu realmente penso, vocês vão ver segunda-feira que vem, virava chamada para o programa dos caras. Que maravilha, que aliás, vou repetir, né? Como que alguém guarda uma entrevista por uma semana? Não existe explicação para isso. Isso eu concordo totalmente. Isso é um absurdo. Não é para segurar uma entrevista como essa. Isso é um absurdo. Isso proporcionou, inclusive, essa possibilidade. Agora, eu não posso chegar aqui, em lugar nenhum, e falar que alguém mentiu. Com base no que o Renato publicou e com base no que aconteceu ao longo desse tempo todo, entendeu? Eu só acho o seguinte, o Jorge Jesus chegou ontem em Portugal, disse que não vai voltar ao Brasil, disse para a TV portuguesa, admitiu a possibilidade de treinar o Fenerbahçe, eu acho que ele tem que seguir o caminho dele, o Flamengo tem que seguir o caminho dele, para mim esse assunto é um assunto passou. Ele veio, agitou tudo de uma forma ou de outra, de propósito ou não, né? Muitos torcedores acham, que eu acho que é a parte mais curiosa disso tudo, que é um sebastianismo, né? De achar que a volta desse profissional vai solucionar todos os problemas do time. O cenário é outro, o time é 3 anos mais velho, tem 10 jogadores, 9 jogadores machucados a cada partida, o calendário é mais apertado, jogadores que executavam funções que eles determinavam não podem mais fazer. A defesa mudou toda. Reparou, Vampeta? Olha só, o goleiro não é mais o Diego Alves, o Rafinha não é mais do Flamengo, o Pablo Mari foi embora, o Rodrigo Caio está sempre machucado e o Felipe Luiz não consegue jogar.
Jogou 24 minutos no domingo, jogou poucos minutos na final da Libertadores. Por quê? Ele tá mais velho. Ele é um grande jogador, mas fisicamente não resiste mais. O Gerson não tá mais. O Gerson não é mais do Flamengo. O Diego Ribas, que era um reserva importante, hoje já não consegue render, porque tá mais velho também. Ou seja, é um outro cenário, completamente diferente. Se o Jorge Jesus chegasse aqui no Flamengo amanhã, ele poderia fazer um trabalho espetacular e poderia preparar um time para o ano que vem, por exemplo. Como, por exemplo, não deu certo no Benfica. E na segunda temporada ele ainda conseguiu alguma coisa, que foi avançar na Liga dos Campeões. Ele eliminou o Barcelona na fase de grupos. Então, essa fé cega de muitos torcedores de que a volta dele resolveria tudo, eu acho que é o que pauta uma certa loucura em cima desse assunto. Quando ninguém pode ter certeza de nada. Eu não tenho a menor ideia se ele voltasse, se ele faria um trabalho tão bom ou melhor ou inferior. Eu sei de uma coisa, o cenário é outro, as dificuldades seriam maiores e a cobrança, a expectativa em cima dele é absurda, porque as pessoas acham que ele é quase um mágico que vai resolver tudo. E repito, acho o Jorge Jesus um técnico excelente, para mim ele é o melhor de todos esses estrangeiros que passaram pelo Brasil, fez o melhor trabalho, acho que, na minha opinião, não há termo de comparação com nenhum deles. Agora, esse episódio, acho que é um episódio extremamente desagradável, que tumultuou o clube, talvez ele tenha seus motivos para não gostar de uma pessoa ou de outra, mas eu não posso chegar aqui em lugar nenhum e achar pura e simplesmente que um jornalista, um cara rodado, experiente, como o Renato Maurício Prado, iria inventar isso tudo. Né? E ele também não desmentiu. Agora, é evidente, né, Thiago, que o que ele fala na televisão gravado é diferente do que ele fala num outro ambiente. A gente sabe muito bem disso. Então não dá para tratar o que ele disse nessa entrevista ao Bem Amigos, gravada uma semana atrás, há mais de uma semana. Hoje faz 8 dias. Como assim, uma verdade absoluta. Porque com a câmera ligada você vai ter um certo cuidado com as palavras, que talvez num ambiente mais descontraído ali e tal, você não tenha. Agora, ele sabia que tinha um jornalista perto dele. Então, assim, para encerrar, até acalmando a situação, já que a chapa esquentou. Mas aqui a chapa esquenta. Mas é bom que esquente, é bom que esquente. Aqui a gente tem opinião, mas a gente. As pessoas acham que eu sou obrigado com o Mauro. Longe disso. A gente é parceiro. Veja bem, o que acho ruim quando a chapa esquenta em programas de debate é quando é fake. Eu acabei de chegar, a gente nem conversou hoje, quer dizer, ninguém combinou nada aqui. A chapa esquentou porque esquentou mesmo. Então, paciência. Não, esquentou porque teve que pedir você falou isso, foi só você. Chegar. Mas todo mundo. Vai chegar a minha vez também. Eu tinha falado mais pro Vanderlei até do que o Mauro. Não, pelo amor de Deus. Não, vai chegar a minha vez também se retratar. Retratar quando você ofende uma pessoa. Você fala, as minhas opiniões sobre o Jorge Jesus em cima da entrevista são confiando no que colocou um jornalista que eu tenho que respeitar. E ele não veio a público dizer que foi mentira. Também tem isso. Não, mas a entrevista de ontem, boa tarde a todos. Boa tarde, a entrevista de ontem, que eu estava aqui trabalhando na PAN. Só para eu responder aqui, só o que eu acho da situação, eu acho o seguinte, respondendo a situação do Mauro, eu acho que o jornalista tá lá, apurou, vazou a informação. Só que eu acho que seria antiético se a declaração formal do Jorge Jesus, pública do Jorge Jesus, fosse essa, ó, eu quero treinar o Flamengo e eu tenho até o dia 20. Isso seria muito antiético, contanto que eu falei. Se ele falar isso na entrevista, eu vou ser o primeiro a falar, ó, desculpa por ter defendido. Eu só acho, o que eu não gosto hoje na internet, é quando as pessoas julgam antes da hora. Porque o Jorge Jesus, ele foi chamado de canalha, ele foi chamado de antiético. Aí essas pessoas têm que se retratar. É isso. Ele foi chamado de antiético. Não nós aqui. Aqui ninguém chamou de canalha ou coisa parecida. O Piperno chamou. E eu vou cobrar do Piperno. Aí você cobra vou cobrar do Piperno. Que ele falou, canalha. É de antiético, de antiprofissional. Agora, gente, ele não foi isso que as pessoas estão falando numa entrevista. Ah, mas o que eu acho, repetindo, que o Mauro até falou, você está dizendo então que o Renato Maurício Prado mentiu. Eu não tenho como dizer que o Renato Maurício Prado mentiu. Mas o que me foi passado pelo familiar, que é muito próximo, e eu falei pro Mauro, é o seguinte, muitas coisas não eram verdade, isso quem tá falando, familiar. E outra, muitas foram tiradas de contexto. O que eu digo tirado de contexto? Ah, ele tá no jantar. Quero voltar pro Flamengo. Pô, meu sonho é voltar pro Flamengo. Adoro o Flamengo. Voltar ao Flamengo. Pronto. Ele falou isso. No fim da conversa, Jesus, o que você vai fazer da vida? Ah, eu vou decidir até o dia 20. Aí, isso que pode ser tirado de contexto. Juntar uma com a outra, parece que ele tá pressionando o Flamengo, parece que ele tá pressionando o Paulo Souza. E eu não acho que foi o que aconteceu. Na entrevista, Vamp, você até estava conversando comigo. Ele fala isso. Eu quero um dia voltar ao Flamengo, mas daqui a 1, 2 anos. Porque ele até falou, não seria ético da minha parte, essa parte eu vi, falar sobre isso. Então, é isso que eu não gosto. Desse julgamento na internet, que o cara se tornou vilão. E é o que eu digo sempre. Alguns falam, pilhado, viúva do Jorge Jesus. O que eu falo é o seguinte. Tentam transformar o Jorge Jesus em vilão. E pra torcida do Flamengo, esse cara nunca pode ser um vilão.
Porque é o que eu falo, mas olha a forma como ele saiu do clube. Ok, ele errou nesse momento. Pra mim foi o grande erro dele, a forma como ele saiu do Flamengo. Errou feio. Agora, essa saída dele tem que ter mais peso do que tudo que ele conquistou no Flamengo? Não tem. Então, pra mim, é o que eu falo. Pro torcedor do Flamengo, ele tem que ser muito mais ídolo e herói do que vilão. E tem algumas pessoas que tentam fazer, não o Mauro, não tô falando do Mauro, tô falando geral, que às vezes tentam fazer o Jorge Jesus de vilão. E pra mim, pro torcedor do Flamengo, esse cara tem que ser ídolo e não vilão. Bruno. Bom, assim, o que já foi falado aqui de uma entrevista diferente, de um papo informal. E assim, eu não vi preocupação dele em desmentir o que foi dito. Ele não teve essa preocupação na matéria do Renato Maurício Prado, e vamos ver se ele vai falar isso nos próximos dias. Mas também, desde que surgiu isso aí, eu também não vi preocupação dele que as coisas não vazassem. Eu não acredito que ele não sabia que estava conversando com um jornalista. Então, assim, ele pode ter falado informalmente, não falou, publica isso aqui, mas também não falou, não publica. E acho que ele sabia bem com quem ele estava falando, que era um jornalista. Então, não acho que ele ficou muito preocupado em não vazar. Isso aqui, pelo amor de Deus, não pode vazar de jeito nenhum. Acho que essa preocupação... O papo nosso aqui não sai daqui. Acho que essa preocupação não teve. E tem algumas coisas assim que não batem muito. É claro que aí faz parte, vários profissionais fazem isso, né? Ele aproveita um ótimo trabalho que ele fez no Flamengo, que é incontestável. É que eu sou meio frio com essas coisas. Eu não acredito nessas conversas, que eu amo, que eu sou apaixonado. Eu não acredito em nada disso, em qualquer um. Acho isso tudo uma cascata. Mas, e não bate muito até a história da saída do Flamengo, que eu já falei, eu não vejo problema nenhum o cara receber uma proposta e ir embora. Tudo bem, você cumpre o que está no contrato. Quanto está aí? É uma multa de 5 milhões, sei lá, paga e tchau. Eu sou bem frio com essas relações profissionais do futebol. Aí ele falou que não queria sair, porque isso ele falou também na entrevista e teria falado com o Renato Maurício. Porque aí foi a pandemia. Pode até ser, mas eu já falei aqui, né? Se você pega a linha do tempo, não bate, né? Porque ele renova o contrato no dia 5 de junho de 2020, ele sai no dia 17 de julho. Em 40 e poucos dias, assim, a pandemia vinha desde março aqui no Brasil, né? Desde março que fechou dia 15, fechou tudo dia 15. Ele volta que eu lembro time, bem. Sim. Ganha o Campeonato Carioca e depois ele vai embora. No dia seguinte. Então, ok, ele pode aceitar a proposta do Benfica, não tem nenhum problema. Ele achou que era melhor para ele e foi. Mas eu não acredito muito nessa coisa. Não, mas eu não queria, fui obrigado. Como eu já falei aqui, se o Paulo Souza der uma entrevista para Polônia daqui a 5 anos, falando, não, eu não queria ir pro Flamengo, eu não queria largar... Ele quis, ele recebeu uma proposta e achou que era melhor e foi embora. Então tem algumas coisas que não batem, mas isso é normal do futebol, o cara aproveitar que é ídolo e jogar pra essa coisa, né? Não, que eu amo vocês, que vocês me... Não tem que amar nada, tem que chegar, fazer o trabalho e acabou. Eu não faço questão que amem nada. O Kleber Leite tem um site, né? Sim. Kleberleite.com, Kleber com K. Ele escreveu o seguinte: quando Renato Maurício Prado chegou em casa, Jorge Jesus já estava. Apresentei Renato a ele como um consagrado jornalista atuante nas redes sociais rubro-negras e colunista do UOL. Durante o jogo e posteriormente no jantar, Renato foi matando sua curiosidade em longo papo com Jorge Jesus, seu maior ídolo rubro-negro depois de Zico. Nada do que ouvi representou novidade para mim. Isso é o Kleber dizendo. Eu li isso tudo aí. Como, por exemplo, ter a certeza de que adoraria ele voltar a dirigir o Flamengo. Da mesma forma, de que isso não seria simples nesse momento, pois após o dia 20, desvinculado de seu compromisso com o Benfica, teria que cuidar da vida, ganhar o sustento da sua família. Enfim, no papo, rigorosamente disse o óbvio, com sinceridade absoluta, diria mesmo infantil, sem nenhuma maldade. No dia seguinte, recebi telefonema do nosso mister, que dizia estar preocupado, pois o pessoal da TV Globo estava aborrecido por ele ter dado entrevista ao programa Bem Amigos, gravado um dia antes, né, e programado para ser exibido na segunda-feira seguinte. O que disse a ele, repito agora, 2 pontos. Primeiro, me espanta como alguém pode achar que alguma notícia possa ficar na prateleira durante uma semana sem ser furada. Santa ingenuidade. Depois, o fato de JJ não ter concedido entrevista alguma. Na verdade, um encontro casual em que um dos participantes era jornalista. E como jornalista, só tem compromisso mesmo com a notícia. O que estava na prateleira para ir ao ar na segunda-feira do Bem Amigos deixou de ser novidade, embora nada de novo, a opinião dele, houvesse para mim, né? Aí ele vem aqui falando sobre Jorge Jesus, que obviamente ele gostaria de voltar. Ou seja, o Kleber Leite, que era o anfitrião, e o Jorge Jesus sabia muito bem onde ele estava, para onde ele estava indo. Ele é ex-presidente do Flamengo, há vários questionamentos, inclusive questões na justiça, de dívidas do Flamengo, que ele é responsabilizado, e ele não é exatamente a pessoa que toma cafezinho com o Landim e seus Blue Caps, né? Ele é um cara de uma outra ala lá, que não tem nada a ver, ele não faz parte desse grupo.
O Jorge Jesus aceitou ir à casa do Kleber Leite. Não, me recuso a crer que o Jorge Jesus não soubesse onde estava indo, né? Ele sabia quem era essa pessoa. Aliás, Kleber Leite, como bem frisou outro dia no Twitter o Lúcio de Castro, jornalista, muito bem relacionado na CBF. Sim. Né? E a CBF, todo mundo sabe, né? É quem contrata o técnico da seleção brasileira para o ano que vem é a CBF. O Kleber Leite é muito bem relacionado, era sócio do J. Ávila, né? Placas de publicidade, figura conhecidíssima o Kleber Leite. É grande no futebol demais. E ele deixa claro aqui que ele apresentou. Esse aqui é o Vanderlei Nogueira, jornalista. Opa, tudo bem. Opa, tô falando com jornalista. Então, primeira coisa, tudo que eu disser aqui está arriscado a ser publicado. Então, vem cá, Renato, muito prazer e tal, gosto muito do seu trabalho. Olha, a gente está aqui no jantar entre amigos, eu vou falar um monte de coisa aqui, mas você não pode publicar, senão eu vou ficar o jantar inteiro mudo. Posso confiar em você? Se o cara disser para ele, não, o que você disser vai morrer aqui. Eu quero saber o que você pensa, mas eu não vou publicar nada sem a sua autorização. Aí é questão de palavra aí que os dois fecharam. Agora, se você não falou nada, amigo, então você está falando, eu tô... Então, Mauro, é isso que eu tô falando, Mauro, também. Eu falei pro Pilhado isso, tô falando pra todo mundo. O Beija, que é amigo dele, falou, velho, não venha. Ele falou, já tô dentro do avião. Não vá nesse jantar, porque é isso que eu falei, é essas coisas que eu vivi na bola. Eu vivi durante 4 anos ao lado do Roque Cidadini no Corinthians. Campeonato Brasileiro, Mundial de Clubes, viajando. Amigo, porque Campeonato Paulista, brasileiro. Ele viveu ao lado do Landinho dos caras brasileiro. Sim. Foi pra Recife, foi pra Bahia, veio a São Paulo. Libertadores, viajou a Libertadores toda. Foi campeão, foi pro Mundial de Clubes. Ele jantava na casa do Landinho. Ele chegou aí jantar na casa do Como é que eu vou vir ao Brasil, uma viagem rápida, e praticamente jantar com os inimigos? Aonde eu não tenho aproximação nenhuma. Eu duvido que ele... Aí tem uma mágoa tem antiga. Alguma coisa. Inclusive o Mauro fez a entrevista com o Landim ontem no canal dele, no canal do Mauro César, onde o Landim deixa claro que ele ficou muito chateado com o Jorge Jesus pela forma como ele saiu. Então, cara, então ele já veio preparado pra ir. Mas então, até por isso, eu acho que não teve um esforço tão grande. O que o Vampeta quer dizer é o seguinte, Jesus. Eu não vou atrás do Landim, já que a gente ficou estremecido. Eu não vou na casa do inimigo do Landim. Pô, eu vivi com ele viveu com o Landim. Não vou comprar essa briga. Aí o Vandalinho do que disse o Vanderlei. Eu vim ver o carnaval, não tem nada a ver com o Flamengo, essa briga dos caras. É isso que eu tô falando. E outra coisa, quando ele vai no Bem Amigos, me chama a atenção o fato de ele jamais ter dado entrevista exclusiva para ninguém aqui no Brasil, em todo o período que aqui esteve. Pro Benja, ele deu. Exceto Benja, porque era vizinho. E pelo que eu entendi, até conversando com o Benja sobre isso, ele só deu entrevista porque ficaram ali parceiros, amigos, então o Benja falou... Ele estava sozinho, tudo, o Benja no seu programa, um dia eu vou no seu programa. O Benja trabalhava na Fox Sports e o levou numa segunda-feira lá. É óbvio que o pessoal da Globo ficou no encalço dele durante todo esse tempo e não conseguiu levar. E quando você vai ao Bem Amigos, eu vou dar uma opinião minha como jornalista, você vai no programa que se chama Bem Amigos. Bem amigos, bem, vírgula, amigos. Ali tu não vai tomar porrada, ali tu não vai ser questionado, ali é todo mundo amigo. Você tá ali, é mais ou menos como era antigamente o almoço 4 estrelas, né? Todo mundo ali. Lolita Rodrigues, sábado da tarde. Aí tá, vem um músico, vem um artista. Jane Elodino saia de lá. É aquela coisa ali, sabe? É social. Mas é verdade. Com todo respeito. Eu não tenho nada com isso, é uma linha editorial. Mas ó, o Eric fez umas perguntas mais taxativas pra ele. Mas aí o Eric entrevistando ele à parte, né? O Eric fez o programa de estúdio, ele sabe que é um programa amistoso. Em que sentido? Você não vai ser emparedado, você não vai ser questionado. Dificilmente ali, até porque o Galvão comanda o programa de uma maneira que não dá muito espaço para tu chegar e falar assim, vem cá, mas por que tu foi embora do Flamengo daquela maneira? Você deixou o Flamengo na mão? Foi exatamente isso, Mauro. Então, só falando o que o Eric falou, porque ele estava falando de amor, de tudo. Aí o Eric ainda pergunta assim, você falou de amor pelo Flamengo. Mas fora do não deixou legado, não, no programa. Não deixou legado nenhum. Ele falou, não vim para deixar legado e não deixo ninguém ver meus treinos. Então deixa eu agora me retratar, porque eu não vi, né? Então o Eric conseguiu fazer algo raríssimo, que é no Bem Amigos emparedar alguém. Parabéns ao Eric Faria por isso. Porque teve isso assim, Mauro. Só pra falar a pergunta que eu lembro costuma exatamente. acontecer isso no Bem Amigos. Eu lembro exatamente, ele estava falando de amor, torcida. O Eric pergunta bem taxativa. Ele fala, você falou de amor, que você amava o Flamengo, que você recebia amor da torcida, você tinha renovado um contrato com alto valor. Sim. Então por que você saiu? O Eric faz essa pergunta. Então por que você saiu depois de ter renovado? E é aí que ele explica, que o Bruno questionou, que ele fala, era o momento da pandemia. E eu estava longe da minha família, eu queria estar com a minha família num momento delicado, e ele ainda diz assim, se não fosse a pandemia, eu nunca teria saído do Flamengo. É a resposta dele. Essa resposta, mas o Eric fez essa pressão. O Eric pergunta. Essa resposta, eu pelo menos, não posso contestar.
porque é uma questão pessoal. Quer dizer, eu posso ficar 20 anos sem encontrar minha família e suportar isso, resolver o problema pelo WhatsApp, resolver o problema pela internet, e posso resistir isso. E tem aquele que depois de tanto tempo, ou menos tempo, num período de pandemia, o cara sente falta da família. Eu viro a página, isso eu não vou opinar. Né? Mas com relação ao episódio, porque acho que a gente, é uma discussão que vai se arrastar ainda, a gente escorrega, às vezes voltando no tempo, e começa a falar do resultado dele no campo e por que foi embora, que também vale para discussão, mas eu não entro nessa. Eu queria só, como diria o jurista, me ater a este processo.